Um tempo depois, Melissa estava junto de Yuri criando antídotos para seu plano contra o Duque Melody, mas durante a conversa Yuri a questiona, ela não tinha levado Nine, aconteceu alguma coisa? O que ela não sabia é que realmente tinha acontecido uma coisa. Naquela conversa com Carter, Melissa ficou ciente de seus sentimentos por Nine. Mas tinha um problema, ela tinha vivido tanto tempo sozinha, não sabia nada sobre flertar ou encontros. Até mesmo falar com Nine tinha ficado estranho, ela estava ali na Yuri porque deu uma desculpa e fugiu para lá. Apenas respondeu para Yuri que Nine não conseguiu ir junto. Yuri estranhava as reações de Melissa mas não perguntou nada, apenas disse que gostava de estar com ela, mas que durante o tempo de agora até a festa do chá onde o plano seria realizado, porque ela não lidava com os problemas importantes. Ela concorda, deveria seguir em frente, precisava mudar o final daquela história. Enquanto saía Yuri dava tchau escondendo suas lágrimas que queriam começar a cair. Já um tempo depois, em outro lugar, uma pessoa estava desesperada. Como as coisas ficaram assim? Se soubesse de tudo nunca teria aceitado a proposta do Duque, mas não sabia o que fazer. Seus pais já não estavam vivos e ela tinha irmãos para cuidar. A primeira proposta do Duque era apenas de passar as informações sempre que ele quisesse sobre a família que ela iria servir. Sentia que assim pagaria sua dívida com ele. Seus irmãos estavam vivos e bem, então que mal faria passar algumas informações. Não tinha como ela dizer não, mas agora estava presa. Teria que fazer algo que jamais pensou. Se soubesse do que teria que fazer, jamais teria se aproximado de Melissa. Mas como poderia não gostar dela? Era forte, tão brilhante. Mas e agora? O Duque queria que ela assumisse a culpa por desviver a Melissa Fordevrat e assim sua família iria viver. Seria sua última chance. O que devia fazer? Era fraca, covarde. E se não fizesse o que o Duque queria poderia perder o que restou de sua amada família. Seus pequenos irmãos, ela estava em lágrimas, desesperada. Até que Melissa entra no quarto que aquela empregada estava, a espiando o Duque Melody, Anne. Ela ainda estava aos prantos, tentando desconversar, mas quebrou na hora que Melissa perguntou se ela tinha algo para lhe dizer. Anne chorava aos pés de Melissa, não conseguia nem formar palavras, mas nem precisou. Melissa sabia que espiã não era empregada nova e sim Anne. Ela saiu daquele lugar levando Anne para uma outra sala, explicando como suspeitava que ela poderia ser a espiã, como ele teria que ter feito algo com algum empregado próximo a ela da mansão. Não tinha como ser Iona já que elas já o enganaram antes. Nine nem foi uma opção, então só restava ela. Melissa só tinha uma pergunta. Todas as palavras e ações dela eram encenação? Em desespero ela fala que não, sabia que seria difícil de acreditar, mas era verdade. Melissa acreditava nela, não conseguia aceitar que tudo seria mentira. Os olhares de Anne e as expressões dela quando estavam junto dela, não tinha como ser mentira. Melissa tinha uma proposta para Anne, ou deveria dizer uma ordem. Mostrando a ela o bilhete que o Duque tinha enviado sobre assumir a culpa de desviver Melissa, Anne fica assustada, mas Melissa confirma que sabia e que isso seria perfeito para montar uma armadilha contra o Duque. A partir desse momento tudo estava indo conforme o plano dela. O antídoto cura tudo de Yuri estava completo. Tinham encontrado a espiã do Duque Melody, mas tinha uma parte que não estava nos planos. Nine, depois de entender um pouco dos seus sentimentos por ela, Melissa o evitava e logo ele fazia o mesmo. Mas durante uma breve conversa com Carter, antes do treino, ela notou uma coisa. Se ela se desculpasse com Nine o relacionamento deles poderia voltar ao normal? Estava apenas descontando suas frustrações em pessoas inocentes enquanto evitava o real problema e fingia um certo otimismo. Essa não era ela. Mas ainda não tinha se decidido sobre que tipo de relacionamento queria com Nine, nem ao menos sabia o que ele queria. Tudo que tinha que fazer era perguntar a ele. Nada mudaria se ela continuasse assim. Decidida, ela cancela o treinamento e corre atrás de Nine que estava se escondendo em seu quarto levando uma leve bronca de Iona, até que são interrompidos pelos gritos de Melissa chamando por ele, que de início ficou em choque de ouvir sua mestra o chamando, mas logo em seguida correu mais rápido que conseguia até ela. Com um sorriso Melissa o chamava para um encontro e o questionava. Tinha saído correndo atrás dela? Seu cabelo estava até bagunçado, não precisava de pressa e nem se arrumar. Apenas deveriam sair para comer algo gostoso, assim como tinha prometido a ele, assim poderiam sentar e conversar. Nine estava em choque. Tinha pensado que seria demitido. Vendo que ele não falava nada, Corada perguntava se ele não queria. Ele fica tão sem jeito que cobre seu rosto com as mãos, dizendo que gostava de coisas gostosas. Rapidamente Melissa, agitada e nervosa, falava que não tinha como alguém não gostar. Deveriam apenas se apressar e ir logo. Deveria ter falado antes com ele. A cada frase ela sentia que seu coração iria explodir. Um pouco depois, no mesmo dia, eles realmente saem. Mas Melissa não fazia ideia de onde levar o Nine. Desde que virou Melissa não fazia outra coisa a não ser treinar. E Nine desde que virou mordomo não fazia outra coisa a não ser servir a Melissa. A cada pequena conversa que tinham ela sentia que seus sentimentos estavam transbordando. No desespero pede para a carruagem parar. Dizia a Nine que apenas avistou um restaurante. Se ele não fosse bom poderiam apenas sair correndo de lá, e assim ela saiu da carruagem. Porém ela se oferecia para escoltar Nine, que acaba aceitando. Mas as surpresas não acabam aí. Assim que entram no restaurante tudo estava decorado com rosas e corações. Eles estavam fazendo um especial para casais. Melissa até tenta dizer para sair em caso Nine se sinta desconfortável. Mas ao olhar para ele Nine estava encantado e nervoso. Até mesmo a garçonete pensou que eles eram um casal e que Nine era apenas um namorado tímido. Melissa fica em um leve choque ao ver que ele ficava feliz por terem sido confundidos com um casal. Decididos a ficar ali, vão para uma área mais reservada, enquanto Melissa pensava que acreditava que ele era puro e inocente. Mas e se a gentileza não fosse apenas por isso, mas sim por causa de seus verdadeiros sentimentos? Sentia que entraria em um colapso,
mas tenta se acalmar perguntando apenas se ele já tinha escolhido o que comer. Eles estavam há um bom tempo naquela mesa, e sim, ele já tinha até mesmo pedido, já que ela estava em silêncio o tempo todo. Quase se desespera de novo, mas acaba falando da discussão que tiveram, pedia desculpas, dizia ter sido grosseira enquanto ele apenas estava preocupado com ela. Mas não poderia mudar os planos. Ele a responde dizendo que a culpa era dele, ele que deveria pedir desculpas 100 vezes por sua carência e não ter entendido, que nunca mais irá ver ele incomodando do mesmo jeito, já que era um mordomo fiel. Sentindo que ele estava tentando desenhar uma linha entre eles, rapidamente diz que gostava dele e perguntava se ele gostava dela. Bem nesse momento a garçonete chega com os pedidos e notando o clima tenta se retirar o mais rápido possível. Mas o estrago já estava feito. Melissa escondia o rosto e perguntava se ele ouviu a pergunta dela. Caso não, poderia repetir, ele apenas confirma. Ela queria se esconder depois de tudo isso. Falava que se não fosse fácil de responder não precisava. Mas assim como ela, Nine escondia o rosto e falava, ela poderia não saber. Mas essa era a segunda vez que ele falaria isso. Ela confusa pergunta se ele já tinha falado para outra pessoa. Com um sorrisinho ele diz que nunca diria isso a outra pessoa. Até na segunda vez ele ficava nervoso, gostava dela, encostava no rosto dela, dizendo que seus sentimentos eram tão intensos, mas em sua mente só pensava em estar com ela em todos os sentidos, percebendo os próprios pensamentos ele recuar. Pedia desculpas, mas esse era seus sentimentos. Se sentisse desconfortável iria desistir desses sentimentos, não os tornaria óbvios, e o que aconteceu da última vez não se repetirá, apenas deixe que fique ao seu lado. Melissa parecia que iria surtar, nem conseguia respirar. Nine tentava ajudar, estava preocupado, pedia desculpas novamente, não tinha pensado nos sentimentos dela, pedia para ela esquecer tudo o que disse, mas rapidamente Melissa responde dizendo que não esqueceria. Quer dizer, não estava brava ou desconfortável, todos podem gostar de quem quiser, né? Nine parecia derrotado por alguns segundos dizendo que ela salvava e o destruía ao mesmo tempo. Mas estava tudo bem, não estava pedindo que respondesse aos mesmos sentimentos que ele e também gostaria de poder ter outra oportunidade de fazer uma confissão apropriada. Ficaria agradecido se ela o respondesse quando a hora chegar, teria outras palavras preparadas além de, eu gosto de você. O clima entre eles estava tão diferente, que no dia seguinte durante o treino Carter percebeu e até perguntou sobre o encontro, e quando os olhos de Melissa e Nine se encontraram, eles sussurravam cuidado com o sorriso nos lábios. Melissa já não sabia mais como reagir àquela situação. Pouco depois chegou o convite para a festa do chá organizado pelo Duke Melody. Agora o plano estava completo, Nine tinha descoberto qual veneno o Duke usaria então Yuri estava preparada. Apesar de dizer que as habilidades dela eram suficientes se Nine não tivesse descoberto. E claro, o clima amistoso entre esses dois não mudaria. Enfim, chegando o dia, Melissa levaria Yona, Nine e Anne. Dizia a ela que não precisava ficar nervosa com o plano, tomaria conta da família dela, apenas tinha que fazer conforme o planejado. A aventura começa quando entram na carruagem, e quem iria levar eles era o Black, o mesmo cavalo que ela usou na competição de caça. E digamos que ele estava irritado por não ter mastigado o cabelo de Jake como Melissa prometeu, então ele os levou com toda a velocidade que tinha, chegando muito rápido na residência de Melody. Até mesmo os empregados estavam surpresos, o segundo cavalo já estava no chão exausto. Black tentava se manter de pé, Anne vomitava, Yona e o cocheiro tentavam se recuperar no chão, e Nine tinha protegido Melissa no percurso. Pouco tempo ela entra na mansão vendo a extravagância do Duke Melody, mas para a tristeza dele, estavam sozinhos por um tempo. Mas assim que Yuri chega as coisas mudam, ela se sentava ao lado de Melissa e finalmente a festinha começaria. Ele dizia que o propósito do chá era melhorar o relacionamento deles no futuro. Mas a cada palavra que saia da boca imunda dele só irritada mais a Melissa. Graças a Yuri conseguiu se controlar. O Duque dizia que ela poderia se sentir desconfortável por ser servida por um estranho. Então que tal alguém dos Fordevrat servir o chá? Anne tremia muito mas consegue servir. O Duque dizia que poderia beber antes se ela estivesse desconfiada. Mas ela diz que não precisa. Bebendo o chá, Yuri estava muito nervosa com tudo, e em segundos Melissa começava a tossir e ia ao chão. Yuri se aproxima rapidamente de Melissa a chamando, tentava se acalmar em sua mente, tinha que acreditar no plano, precisava confirmar em seus poderes e principalmente em Melissa. Porém o Duque se aproxima pegando no queixo dela fazendo ela olhar para ele, perguntava o porquê de tanto choque em seu rosto. Era apenas uma situação imprevista, quem iria imaginar que Melissa iria desmaiar? Talvez apenas estivesse se sentindo mal. Irritada ela começa a discutir com ele, não tinha vergonha? Melissa desmaiou após tomar o chá que ele ofereceu. O Duque achava que iria enganar alguém então toma o chá da xícara dele, achanado que assim provaria que não tinha nada. Yuri ainda tentava discutir mas logo o Duque fica com uma expressão terrível. Dizia que ela ficava melhor quieta, não tinha ninguém ali que pudesse ajudar. Acha mesmo que Melissa era sua amiga? Não poderia esquecer que nobres como aquela mulher apenas se interessariam neles como animais de estimação. Assim como aconteceu com ele, ela seria descartada. Ele apenas a salvou antes que isso acontecesse. Eles eram iguais, só podiam sobreviver implorando, se não encontrarem poder. Acontece que o Duke Melody era apenas um filho de fora do casamento, não era totalmente nobre, mas com um certo jeitinho assumiu o cargo de Duque. Enquanto ele falava tudo isso para Yuri, ela se questionava, por que Melissa não tinha acordado? O plano deu errado? O Duque tinha ganhado? Sua tola esperança de sair dessa repetição de história causou isso?
Vendo as lágrimas dela, o Duque sorrir, dizia que a amava, que qualquer coisa que ela quiser ele faria, nunca brincará com ela para não a descartar, apenas tinha que ficar ao lado dele, se fugir ele amarraria os seus pés, se fizer barulho irá cortar sua língua, se sussurrar palavras de amor para outro, a cabeça desse outro será servido em uma bandeja a ela. Mas antes que ele continuasse falando essas maluquices, escuta uma voz familiar. Dizia que era muito difícil continuar ouvindo tudo isso. Mandando levarem esse verme para a prisão. Levando um belo soco, Melissa estava de pé, o Duque estava em choque, ela se aproximava dele dizendo, qualquer passado que ele tenha não era desculpa para as merdas que ele fazia e ninguém era obrigado a amar ele. Yuri era apenas Yuri, não projete suas expectativas nela. Quando o Duque iria a questionar ela apenas fala que não era fraca para ser envenenada por ele, tentando sair dessa, ele diz que ele até mesmo bebeu o chá e nada aconteceu, como poderia estar a acusando? Apenas ela desmaiou, então o culpado era quem serviu o chá. Eles olham para Annie que começa dizendo que cometeu um crime, o Duque já achava ter escapado, mas Annie continua, dizia que estava com Melissa enquanto obedecia às ordens do Duque, mesmo sabendo do plano dele, ela contou o que sabia, o Duque irritado começa a gritar com ela. Mas assim que Melissa confirmou que os irmãos dela estavam seguros, Annie gritava que tinha traído ele sim. Tinha todas as cartas que ele enviou, inclusive a de tentativa de desviver Melissa, aproveitando a situação. Melissa dizia que tinham mais provas ainda, e tinham até mesmo a vítima, ela mesma, Melissa Fordevrat. Enlouquecendo, o Duque chama os seus capangas, tinha um plano B, debochada Melissa questionava, porque eles estavam com os rostos cobertos. Não dava para ver o quão incríveis eles eram, uma roupinha um pouco estranha, se irritando mais ainda, o Duque manda que seus capangas ataquem. Mas para sua surpresa eles ficam atrás de Melissa, e um deles tira a máscara revelando que era Jake Fordevrat. Ele tinha ouvido tudo. O Duque em seu momento de maior loucura, vendo o sorriso de Melissa, tenta ferir, mas tanto Yuri quanto Nine a protegem. Ele ainda tinha a audácia de questionar, por que Yuri estava fazendo isso? Deveria ser dele. Porque estava com uma vilã. Não seja estúpida. Confiante Yuri diz que não era de ninguém, apenas pertencia a si mesmo. E ali é decretada a prisão dele, e com um sorriso Melissa dizia que talvez nem mesmo vendendo a preciosa casa do Duque seria suficiente para uma indenização a ela. Todos da mansão do Duque eram levados e Melissa se aproxima de Yuri perguntando como ela estava, que respondia que estava mais relaxada, em sua mente lembrava das amarras daquele mundo, como era puxada para continuar a mesma história, mas também lembra de como Melissa quebrou aquelas correntes. Com um sorriso ela agradecia a Melissa e dizia que iria ficar mais forte. Os dias se passaram e logo o clímax da novel chegaria, mas enquanto Melissa pensava em tudo que mudou e como não se arrependia de ter mudado a história, Yuri conversava pela bola de cristal, sendo informada que Annie não trabalhava mais na mansão Fordevrat, mas com a ajuda de Melissa estava trabalhando no maior restaurante da cidade, estava feliz. Melissa era realmente tão atenciosa. Mas enquanto Yuri falava escutava também a voz daquele ser que tentava amarrar novamente na novel original. Ignorando as falas dele apenas dizia que não estava o escutando. Mas a pessoa do outro lado da bola de cristal diz, já que não estava a escutando, iria desligar, e que se ela fosse ligar de novo teria que pagar. Yuri diz que se ela entrasse para o templo não teria que se preocupar com coisas assim. Mas a pessoa do outro lado da linha, Yona, perguntava por que deveria. Tendo a conversa cortada com alguém a informando que Melissa a chamava. E antes de desligar Yona diz que a próxima ligação não será de graça. Ao se encontrar com Melissa, os três vão até o Duque. Melissa precisava fazer algo. O clímax estava chegando e logo os monstros iriam atacar a todos. Quando conta a história para o Duque, ele não acredita muito. Questionava se tudo não era apenas uma brincadeira. Apenas quando Yona diz que elas ouviram um oráculo, foi que o Duque acreditou. Melissa ficou confusa. Yona também sabia o que acontecia na novel original. E que história era essa de oráculo? Mas aceitando a oportunidade que Yona deu, Melissa explica sobre os monstros estarem vindo e por onde. Ao saírem da sala Melissa pressiona Yona contra a parede. Literalmente, que história era essa? Oráculo. Ela era a teia. Yona respondia que também era, mas que Melissa deveria tomar cuidado com suas falas ali, afinal tinham muitos ouvidos pela mansão. Melissa suspira e apenas pergunta novamente que história de oráculo era essa? E como o Duque acreditou nela tão facilmente? Yona suspira, se falasse sobre isso ela não perguntaria mais? Melissa começa a pensar, poderia ser por causa da família de Yona? Os Vitefaus? Uma casa que tinha caído e por isso Yona virou sua governanta, não sabia muito sobre eles, a novel nunca detalhou nada, poderia ser um tópico sensível para Yona, então diz que se ela não quiser falar, estava tudo bem não iria mais falar disso. Mas Yona começa a explicar, aquele mundo tinha um ser divino, que na opinião dela era um grande FDP, ignorando toda sua vontade, ela acabou sendo amada por essa pessoa, e por não ter gostado disso, ela fugiu do templo, onde ela era considerada uma santa para alguém. Tinha até encontrado algumas pessoas que sabiam de seu passado e achavam que ela ainda poderia se comunicar com ele. Melissa entendia, fazia sentido, então Yona era a personagem favorita do autor, para surpresa dos dois, ela apenas o chamou para comer, não perguntou e nem falou nada sobre o assunto, o que até deixou Yona mais feliz, poderia ter aprendido um pouco mais do passado de sua governanta, mas isso não mudará em nada a relação delas.
Dias depois, para a surpresa de Melissa, ela tinha sido chamada pelo próprio imperador para escutar dela o que o suposto oráculo tinha dito. Ela não queria nem um pouco isso, mas não tinha como escapar, então iria aproveitar aquela oportunidade. Mais tarde, junto de Yona e Nine, ela via modelos de vestido para usar no dia da reunião, mas nada a agradava. Nine dizia que tudo ficaria lindo nela, nada apagaria sua magnificência. Ela apenas não queria usar espartilhos e aqueles vestidos incomodavam muito, mas precisava mesmo usar aqueles modelos? Gostaram? Siga, curte e comente para mais.